Muito bem. Aí o Tiago disse que o tema para conversar com vocês é esse aqui: tecnologia, como fazer ciências e inclusão sem ela no século XXI. Aí eu queria perguntar a vocês, o que vocês sentem quando vocês escutam essas pessoas que são críticas da tecnologia, dizendo que a gente tem que diminuir a quantidade de tempo de tela. Isso é o pessoal médico de autista, né? Que diz, tem que diminuir o tempo de tela. Os professores lá da Faculdade de Educação da UF abominam a tela. Ensino à distância, ensino remoto. O que vocês pensam desse tipo de fala nos dias de hoje? Século XXI já. A gente está entrando, fechando o primeiro quarto do século XXI, né? Daqui a 2 anos serão os primeiros 25 anos do século. Então, o primeiro quartil passou. Em linguagem estatística, o primeiro quartil passou. E a gente ainda ouve as pessoas dizendo isso. O que vocês pensam, hein? É com vocês. Já que ninguém começa, eu vou, hein? Vai, começa. Alguém tem que começar. Alguém tem que ir, né? Professora, se ou eu aceito isso, ou eu não trabalho onde eu estou. Eu não tenho espaço. É assim, é dessa forma. Hoje o EAD é uma realidade, não tem como eu falar diferente, tá aí. Fazer um paralelo, quando a gente fala de base de alunos, hoje a gente tem a mesma base entre presencial e EAD, exatamente igual, na unidade onde eu trabalho. E tecnologia está presente o tempo todo. Eu trabalho 10 horas por dia na frente do computador, então falar para diminuir tempo de tela, de repente uma recomendação médica para um público específico, mas a realidade é muito diferente. Porque ou está no notebook ou está no celular. O celular está com todo mundo o tempo todo, né? E essa é a realidade. Falar que a orientação é diferente pode até ser, mas está aí, está posto. E tem uma outra consideração muito. Até falei sobre isso essa semana, quando a gente fala da educação. E em algum momento da minha vida eu fui parar na faculdade de educação. E quando eu falei sobre inclusão, me disseram que eu estava no lugar errado. Fiquei muito assustada. Mas eu entendi. Então, né, é por aí. Entendi. Eu queria fazer ainda uma. A nota do ENAD continua maior do que a nota do presencial? Oi, professora, não ouvi, pode repetir? A avaliação pelo ENAD continua sendo melhor do que a avaliação dos cursos presenciais? Professora, quando a gente fala de avaliação da unidade, sim. Mas quando a gente fala por curso, é igual. Mesmo desempenho, não tem diferença. Tá. É porque E durante algum tempo o ENAD estava com avaliações superiores ao presencial. Quando a gente fala em área tecnológica, o presencial perde absurdamente. Mas na saúde, o desempenho é melhor no presencial do que no EAD. No EAD, tá. E eu avaliei um candidato a um curso de mestrado que fez o curso EAD e a formação dele era muito precária, tanto é que ele não passou. Ele não teve experiências de laboratório, ele não sabia lidar com os materiais de laboratório, então ficou assim complicado. Vamos embora, vamos começar. Então a gente começou a falar sobre tecnologia, como é que é o efeito, né, em vocês a respeito dessas falas que são resultantes da cultura que a gente tem nos dias de hoje, né?
nós temos uma formação de professores que ainda é muito presa ao padrão do século XIX, século XX, os autores são do século XIX, algumas práticas dizem que são do século XX, mas a tecnologia, ela desponta na metade do século XX e ela realmente eclode no século XXI. Ela vai engatinhando no século XX, desde a reunião do MIT, que reuniu o engenheiro... não existia ainda engenheiro computacional, né? Então era um engenheiro mecatrônico, eletrônico, psicólogos cognitivistas e um linguista. Alguém levantou a mão? Eu escutei um barulhinho de quem levantou a mão. Troca de intérprete só. Oi? A troca de intérprete, tá. Então, naquele momento, e aí eu acho que a gente precisa ter assim, muita clareza, porque a psicologia ela era uma ciência forte no campo das ciências humanas, né? Ela dialogava com a estatística, com a física, com a matemática, ao mesmo tempo ela dialogava com a filosofia, a sociologia. E aí vem a Segunda Guerra Mundial, que faz aquele estrago na sociedade e na humanidade. O estrago na humanidade ele é muito poderoso, porque ele afeta a população da Alemanha inteira, ela afeta outros povos que foram ditos derrotados, ela empodera os ditos vencedores, ela cria organizações internacionais para regular a vida dos povos, das sociedades, tendo como base a economia. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, não se pode mais falar em inteligência, gente. Aí a gente começa a falar de psicologia cognitiva. E a psicologia cognitiva, ela vem junto com a eclosão tecnológica. Esta eclosão que é retratada a partir do pensamento computacional. Essa tecnologia, ela não é só uma máquina de lavar roupa, não é só uma batedeira ou um liquidificador. É uma máquina inteligente que pretende substituir o homem numa série de atividades. Isso vem até hoje, isso é forte, esse pensamento é forte. E a gente hoje se enredou de uma tal forma com a tecnologia que existem núcleos de resistência. Existem núcleos que não querem o avanço da tecnologia, seja ela qual for. Eles não querem a todo preço que o século XX se caracterize como um século tecnológico. Aqui tem alguém que seja professora do Colégio Pedro II? Porque no CMPDI, no PG-CETIM, não sei, mas no CMPDI tinha vários professores do Pedro II. Ah, sim, no PG-CETIM tem também. É me orientando, inclusive. No PG-CETIM tem o Eduardo. Tem o Eduardo. Ele não está nessa disciplina. Tá. Então, é só para a gente registrar que o Pedro II não deu aula durante a pandemia. E foi assim, não deu aula. As pessoas não se organizaram para trabalhar remotamente com os alunos. Mas algumas prefeituras também não conseguiram se desenrolar
dessa surpresa que foi a pandemia. As escolas particulares, praticamente na semana seguinte do fechamento das escolas, já estavam se comunicando, mesmo que precariamente, com os alunos via internet. Skype, sei lá o que se usou no início. Depois foram as plataformas de streaming que começaram a surgir. Mas no início a gente só tinha male-male o Skype para se falar via internet com imagem. E teve prefeitura que não conseguiu fazer isso, teve estado que não conseguiu fazer isso. Independentemente da questão econômica, de não terem o cartão, de só terem um celular na família inteira, que era a ferramenta de trabalho da mãe, e as crianças tinham que estudar pela ferramenta tecnológica. Então, assim, independente disso, né, a gente teve um momento de transformação da cultura docente, e nem todo mundo quis participar diretamente desse momento. Eu não gostaria de falar sozinha, nós estamos aqui entre estudantes de doutorado, gostaria que vocês interagissem na conversa, porque isso faz parte do processo de tomada de consciência de algumas coisas que vão ser ditas aqui, ou que vocês vão ter insights para poder pesquisar melhor as posições que vocês têm. Eu não tenho aqui nenhum objetivo de censurar ninguém, nem de achar que a minha palavra é a última. Eu só vou trazer uma reflexão dentro desse tema que o Tiago propôs. Alguém quer já fazer alguma consideração? Não? Tá. Eu queria saber se vocês conhecem esses dois rapazes que aparecem aqui. Quem é que conhece esses rapazes que aparecem aqui na tela do computador? Eu conheço. Quem é que está falando? Ana Paula. Então vai lá, Ana Paula. Diga lá quem são eles. Bem, o da esquerda acho que todo mundo conhece, que é o Nick, né? Ele tem uma má formação dos dois membros superiores e inferiores, e hoje ele faz várias palestras motivacionais, né? Ele tem uma forte religião, eu acho que ele é evangélico. Não é isso, professora? Hoje ele está casado, tem filhos. Ele é australiano. Australiano. É casado e tem 3 filhos. Exatamente. E ele está muito nas redes sociais, né? Ele tem uma fala muito bacana, muito forte do empoderamento, né? Da pessoa, da identidade, dessa deficiência. E o Pedro Pimenta... Peraí, antes de entrar no Pedro. Vocês estão vendo o pezinho aqui do Nick? O Nick tem um pezinho aqui, é com esse pezinho que ele toca teclado. Toca teclado musical e tecla o computador, é com esse pezinho aqui. Ele não tem nada de braço, nada de braço. Ele não tem a perna direita, mas ele tem esse pezinho aqui no lugar da perna esquerda. E tem uma cabeça incrível. Mas ele pensou em suicídio na juventude. E foi a religião que segurou essa onda para ele. Então, ele hoje é o que se chama coach motivacional, né? Para mostrar para a gente que a gente não tem motivo para deprimir com nada na vida. Nada na vida justifica qualquer depressão que a gente possa tentar justificar. Vamos para o Pedro Pimenta. Pedro é um amputado também dos 2 membros superiores acima do cotovelo, das 2 pernas acima do joelho, né? Na coxa. O Pedro foi vítima de meningite e ele teve uma grande vasculite, uma consequência, né, da meningite, onde você vai necrosando e você amputa, né? Pedro é meu amigo, professora, porque a fisioterapeuta que me reabilitou, eu sou uma mulher com deficiência, sou amputada das 2 pernas, né? E eu fui à clínica do Pedro na pandemia.
porque eu precisava trocar minhas pernas. Eu não vivo sem tecnologia, né? Fazendo uma ressalva, para mim, uma aula remota, ela favorece muito todas as minhas dificuldades de acessibilidade e deslocamento. Mas eu trabalho em faculdades que eu vou presencialmente, né? Só que hoje a pandemia me ajudou muito a perceber que eu posso usar cadeiras de rodas, eu posso usar minha prótese. Isso foi uma descoberta, porque eu me forçava muito a só andar. E hoje eu consigo fazer tudo também com outros dispositivos. Foi muito interessante isso. Acho que a pandemia ela fez uma reflexão. E o Pedro também, né? O Pedro tem uma ação muito legal. Ele hoje tem uma clínica de órtese e prótese em São Paulo, de alta tecnologia, onde o perfil dele é a protetização de membro superior. Eu tive a chance de ir lá conhecê-lo, ele é um cara fenomenal. Ele tem um treinamento de prótese de guerra, né? Que são as próteses americanas, após as guerras no Oriente Médio. Então, a tecnologia ela teve um avanço, principalmente protetização, para membro superior após essas guerras. E o americano ele tem um contexto que é o seguinte: ele faz a tecnologia, não é para o cara voltar, por exemplo, um soldado que perde as 2 pernas, ele faz o melhor joelho para aquele soldado voltar à guerra, porque ele é um grande soldado, né, de combatente. E quando ele faz essa tecnologia, depois ela vai ser revertida para as atividades de vida diária. Então, o Pedro traz uma tecnologia americana, ele traz um dos melhores dispositivos, né? E ele tem essa coisa também de coach, de estar dando palestra motivacional. Ele tem um trabalho muito legal. Ok. E essa qualidade de próteses pós-guerra, ele foi treinado quando ele chegou no limite da expertise da fisioterapia aqui no Brasil para a recuperação dele, ele foi para os Estados Unidos treinar com veteranos de guerra do Vietnã e da Arábia Saudita. Então, ele teve lá, Iraque, né? Ele teve lá e os caras eram duros com ele. Os caras não protegiam, não. Era treinamento militar. E foi assim que ele ficou em pé em cima de prótese, porque ele não tinha a menor confiança de que isso pudesse acontecer em algum momento da vida dele. A meningite dele, de qualquer meningite, né? Ela é muito rápida, a decisão tem que ser tomada muito rapidamente, porque quando o processo de necrose começa a acontecer, ou amputa ou a pessoa morre. Nós tivemos há 15 dias atrás, 2 meses, sei lá, um caso de uma mulher aqui no Rio que foi amputada de braço esquerdo, tendo ido no hospital para fazer uma outra cirurgia, e hoje apareceu a notícia de outra moça, passista da Grande Rio, que foi para tirar o útero e voltou sem braço, sem o útero depois, mas voltou sem braço. Quer dizer, alguma coisa acontece, é um erro médico que acontece na hora da anestesia, em algum momento, e que o braço, que é onde recebe a anestesia, ele fecha a passagem sanguínea e ele começa a necrosar. E os médicos têm que tomar a decisão rápida de garantir a vida pela amputação ou mais 1 minuto e a pessoa morre. E foi o que aconteceu com o Pedro, né? O Pedro não teve muito tempo para pensar se ele autorizava ou não a amputação dos membros dele. Era autorizar para ele continuar vivo. E a maior prova de que a decisão foi correta é que ele está aí e trazendo uma contribuição para a sociedade, para a humanidade, muito maior do que a gente imagina. Porque se alguém ainda tem dúvidas sobre o papel da tecnologia na nossa vida, precisa conhecer Pedro Pimenta para entender que o que está por trás desta tecnologia aqui é inteligência humana, não é inteligência artificial. É inteligência humana que foi capaz de pensar como
ele teria uma solução para a vida em sociedade. Na inteligência artificial, a gente vai falar mais adiante um pouquinho. E aí a ideia dessa foto do meio é isso aqui mesmo, que a gente entrose, né? Toda a competência humana de criação, de inovação, de convivência com este recurso tecnológico que poderá resolver muitos problemas para a gente, não expondo a gente em situações que a gente não precisa estar exposto, né? Ao mesmo tempo que vai solucionar problemas decorrentes da vulnerabilidade do corpo humano. Quer dizer, o corpo humano ele é extremamente vulnerável. Uma anestesia mal dada pode acarretar na necessidade da amputação de um membro. E isso implica, né, qualidade da formação, data de validade do equipamento, data de validade do remédio que vai ser utilizado para anestesiar o veículo, tudo, as condições clínicas do paciente. Né? Se o paciente, na hora que está sendo anestesiado, tem um pico de hipertensão, essa anestesia não vai funcionar como se pretendia. Né? Eu já tive uma situação dessas, de estar sendo anestesiada e a minha pressão começar a cair e o médico suspender a anestesia. E eu fui para uma curetagem semi-anestesiada. Eu senti tudo o que estava acontecendo dentro da minha cavidade, ali foi a curetagem, dentro do meu útero, eu estava sentindo tudo o que estava acontecendo. Não sentia dor, mas eu tinha a sensibilidade para perceber o que estava acontecendo. Então, tudo que está... outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, o Nick Vujicic, que é o nome dele, ele nasceu assim, e não tem nenhuma foto dele na internet com nenhum equipamento substitutivo de braços e pernas, ou complementar de braços e pernas. O Nick não usa tecnologia complementar, tecnologia de membros. Enquanto que o Pedro, ele tem o registro no cérebro dele dos braços e das pernas que ele perdeu. Então, ele trabalhou intensamente para ter braços e pernas que cumprissem o papel que o cérebro dele conhece, que ele tem experiência de uso. Isso não é uma coisa simples, a Ana pode falar como é que é essa experiência, isso não é uma coisa simples, não é uma questão de estética apenas, tem muitos elementos envolvidos nessa adaptação, nesse entrosamento corpo humano, tecnologia. Quer falar, Ana? Posso, professora. A gente está no mês, não sei se vocês sabem, né? A gente está no mês de conscientização da amputação, né? Ele vem de um movimento americano e ele foi em 2020, na pandemia, no início da pandemia, incorporado no Brasil. E isso é interessante porque, assim, né, protetizar e usar a tecnologia de ponta demanda muito treinamento, né? Então, quando eu perdi minhas 2 pernas, eu fiquei 1 ano, 6 meses para cada prótese. É uma coisa assim que você tem que entender que é treinamento, reposição, e muitas vezes, como a professora falou, quando você adquire, você já tem um engrama, você já tem uma percepção, né, no teu cérebro do teu corpo. E você muitas vezes pode reutilizar isso, né? O Nick ele tem um agravamento ali porque a malformação ela é muito curta, ela é muito próxima dos ombros, ela é muito não tem um encaixe, né? Exatamente. Quanto mais curta, mais dificuldade de você colocar um dispositivo que imite as extremidades, como punho, cotovelo, joelho e pé.
né? Então, assim, ele é fantástico porque ele, na cadeira de rodas dele, com esse pé que ele tem, né, ele tem esse pé final que faz o apoio do tronco dele, o apoio para que ele possa até se locomover, pular, ele faz várias coisas, ele conseguiu se adaptar, né? Ele consegue. Então, Ele dirige a cadeira de rodas com esse pé, né? Exatamente. E ele tem várias adaptações, né? Ele tem toda uma tecnologia diferenciada que não é a protética, né? Ele tem a tecnologia para o dia a dia dele. Mas, assim, quando você tem essa memória, na protetização, ela fica mais fácil também no uso de dispositivos. Você estimula desde pequeno. Só que nos amputados, quanto mais curto, quanto menos você tem de segmento, mais difícil você pode pensar num membro artificial, né? Uhum. Porque a terminação, que por menor que seja, ela tem ali as terminações nervosas que permitem a sensibilidade do comando. E não tendo nenhuma terminação, não tem como fazer o apoio e essa comunicação, né? Fala, Tiago. Que a sua fala me lembrou uma vez uma pessoa virou para mim e falou: já que você não consegue não consegue andar, mas você consegue pensar perfeitamente, porque não amputar eu. Mas você sabe que essa amputação, às vezes, é solução para quem tem doenças, né? Eu não sei se vocês conhecem uma instituição em Bangu chamada Ação Cristã Vicente Moretti. Essa instituição ela foi criada por um senhor que era paraplégico e, com o tempo, ele sentia muitas dores, ficava tudo inflamado, a cabeça do fêmur dele vivia inflamada, e ele acabou, lá pela década de 50, 60 do século passado, ele acabou amputando as duas pernas. Isso foi uma solução que ele encontrou. E ele dirigiu até o fim da vida a instituição sentado na cadeira de rodas, porque ele optou pela amputação das pernas. Para a gente isso é inconcebível, né? A gente não consegue imaginar uma coisa dessa. Mas ele fez essa escolha. Enfim, as pessoas pensam coisas, né, Tiago? Porque as pessoas que não têm a experiência, elas também muitas vezes não têm a empatia, né? E aí acabam racionalizando de uma forma prática e equivocada. Não é bem assim, né? Isso aí. Bom, vamos lá. Eu ainda não saí dessa figura, não. Eu queria perguntar a vocês quais são as ciências que estão embutidas aqui nesse braço mecânico? Física. Quais são as ciências que estão embutidas aí? Quais são os conhecimentos científicos que são necessários para fazer esse braço, para criar esse braço? Criar o braço e fazer o braço funcionar. Robótica. Robótica, que mais? O rapaz que ia falar. Engenharia mecânica. Engenharia mecânica, o que mais? Não, eu ia perguntar se você estava se referindo às grandes áreas. Tudo. Quais são os... Tem a física, tem a parte da física. Tem a parte da física, que mais? Ciência da saúde. Ciências da saúde, quais? Medicina, fisioterapia, psicologia, todo o processo de reabilitação. Né? Terapia ocupacional. Terapia ocupacional. Isso. Ciência da computação. Ciências da computação, que mais? Neurologia. Neurologia. Anatomia. Sim. Que mais? Biomecânica. Biomecânica, que mais?
Artes, Sim, design, né? design, Design, isso, sim. artes, design, Estética. estética, né? A parte de materiais, resistência de materiais. Resistência de materiais se estuda em engenharia, né? Engenharia de materiais, né? De materiais, né? O que mais? Olha que isso não é formar equipe multidisciplinar para criar um braço mecânico é um exercício fantástico de compartilhamento de conhecimentos, né? E a gente garante a inclusão? Vocês que estão aí há quanto tempo nessa área, vendo o que está acontecendo na nossa sociedade, tendo notícias de outras sociedades, vocês acham que isso realmente é suficiente para fazer a inclusão? O conceito de inclusão ele é muito complexo, né? Porque ele passa pela nossa subjetividade, passa pela nossa afetividade, passa pela nossa empatia. Então, são 3 conceitos que são muito importantes para a gente poder balizar como é que a gente lida com isso que se chama de inclusão, né? Inclusão é você garantir que alguém passe a pertencer a um determinado contexto, mas que usufrua deste contexto. Não basta matricular a criança na escola, se ela não tiver as condições para ter sucesso na escola. E ter sucesso na escola exige uma série de condições que a gente já não tinha antes da pandemia. Durante a pandemia ficou muito comprometido. E agora, no retorno, a gente vê como a nossa vida escolar está precária. Eu não sei se vocês viram uma reportagem que saiu ontem nos jornais, dizendo que os tribunais de contas saíram a visitar 1.000 escolas públicas no Brasil. Vocês viram isso? Depois vocês procurem. Tribunal de Contas. Tribunais de Contas visitam escolas públicas, 1.000 escolas públicas no Brasil. Eles ficaram... ontem, saiu no Fantástico, se eu não me engano. Eu estava no plantão nesse momento, aí no momento de parado ou não, eu estava vendo esse... Eu não vejo Fantástico, então eu li na reportagem ontem. Gente, eles ficaram horrorizados de ver que, para chegar no pedagógico, eles tiveram que ver antes bebedouro, carteiras, telhado, filtro da... Gente, ficou muito mais precário. E não temos... Ninguém vê o movimento para agilizar a melhoria dessas condições. Pelo contrário, aqui tem alguém que é professor da Prefeitura do Rio de Janeiro? Ninguém? A Prefeitura do Rio de Janeiro está fazendo um movimento para que os alunos autistas só fiquem na escola 2 horas por dia. Vocês imaginam o que isso representa em tempos de política de inclusão? Então, a mãe vai para a escola reclamando porque a escola não tem cuidador para o filho dela. Aí ela chega lá e encontra a coordenadora pedagógica dizendo para ela: assine aqui o de acordo, porque seu filho só vai ficar na escola durante 2 horas. Mas ele vai entrar a que horas? Às 7. Vai sair a que horas? Às 9? E o almoço dele? Eu não tenho almoço em casa. E alguém pensou nisso?
Então, a gente está, no pós-pandemia, a gente está com a condição, a gente agora tem conhecimento da inclusão, e a gente está num processo de exclusão talvez anterior à pandemia, porque exclusão é fato. Tem autores que escrevem sobre a exclusão na escola. A exclusão é fato. Trabalhar pela inclusão é que é o novo paradigma. Se quiserem escrever teses necessárias, foquem as teses, as ideias. A gente chama de tese o volume, eu chamo de tese a ideia. Foquem no aperfeiçoamento das ideias relacionadas à inclusão. Porque esse é que é a chave do novo momento da sociedade. A gente tem uma quantidade enorme de crianças autistas, uma quantidade enorme de crianças autistas que sabem ler, outras que não sabem ler, algumas que têm autonomia, a maior parte não tem autonomia. A gente precisa aprender a conviver com essas pessoas. Tem gente que acha que ligando o computador resolve. Ah, mas eles gostam de tela. Eles gostam de tela para as coisas que eles gostam, não é para as coisas da escola. Para fazer as coisas da escola aparecerem na tela, tem que ser muito bonito, muito agradável, e a criança tem que ter liberdade de mandar ir e vir, repetir, porque é assim que eles veem a tela. É repetindo várias vezes a mesma coisa. Então, a nossa tarefa é pensar no século XXI sem tecnologia, se é que isso é possível, fazendo ciência e inclusão. Porque tudo indica que o século XXI vai fazer ciência e inclusão com tecnologia. Ok? Eu só peguei 3 inovações agora, né, dos últimos meses. Innovation Academy saiu no noticiário hoje. O chatbot já está no noticiário há algum tempo. E o ChatGPT apareceu aí tem um mês mais ou menos, né? Então, são 3 ferramentas que vêm por meio do computador ou do celular para interferir, para alterar o nosso fazer pedagógico. A maneira como a gente adquire conhecimento, a maneira como a gente aprende, a maneira como a gente ensina, porque se pressupõe que são ferramentas inclusivas, porque estão no computador, porque as pessoas vão com o tempo utilizando os recursos que o computador favorece, né, para terem acesso. Acho que a gente ainda é muito limitado no atendimento aos surdos, o atendimento aos cegos com os aplicativos de áudio, os cegos eles são razoavelmente bem servidos. Nós temos cegos no Brasil que abominam o braille, então eles defendem fervorosamente os aplicativos de audiodescrição e eles utilizam tudo que aparece de audiodescrição. Mas para os surdos a gente ainda não tem recursos adequados, né? Ou a gente tem um intérprete humano, ou a gente tem o avatar. O avatar sempre tem problemas. A gente sempre encontra os surdos brasileiros fazendo críticas ao avatar. Se a gente vai visitar os sites americanos,
Não tem nada disso. Os surdos americanos sabem ler inglês e está lá tudo, não tem avatar, não tem intérprete, não tem nada. Em relação às pessoas com deficiência física, a gente viu que houve um avanço muito grande em termos de periféricos. O Brasil, quando ele está num centro de tecnologia assistiva, o usuário ele tem acesso a periféricos de alto nível, tem treinamento de alto nível. A gente teve um impacto aí com a pandemia, na sequência das pesquisas e tal, mas aquilo que vem comercialmente, as famílias de maior poder aquisitivo têm acesso a esses periféricos que são mais empoderados, né, de tecnologia. E as famílias de baixa renda dependem dos financiamentos governamentais. E aí, gente, é bobagem, porque isso não existe. O que surgiu de ideia, inclusive de decreto, lá no Viver Sem Limite, não é esse o nome, Ana Paula? Eu sempre confundo o nome. Como é que era? Sim. Oi? Viver Sem Limite, né? Que era o Exato. programa lá da Dilma, e que tinha caminhado numa direção de bons financiamentos. Minha Casa Minha Vida, tinha apartamento acessível, não adequado, porque era só no primeiro andar. Então, a gente sempre pode fazer a crítica, né? Mas estava lá, a ideia, a semente da ideia estava sendo trabalhada. Os carros adaptados para qualquer tipo de motorista, os financiamentos para a compra de equipamentos pelo Banco do Brasil. Então, assim, estava um caminhar interessante, mas aí veio tanto o impeachment quanto a pandemia e a gente não ouviu mais falar, mas existem. Esses financiamentos, eles não acabaram, eles só deixaram de ter propaganda, né? Ana Paula quer dizer alguma coisa sobre isso? Sim, professora. Semana passada, na semana retrasada, foi lançado um financiamento de tecnologia, né? Adaptação de residência novamente, dispositivos ortóticos e protéticos, adaptação de carro, pela Caixa Econômica agora, não é só mais pelo Banco do Brasil. Sim. Então, esse lançamento está pela Caixa. Porque, para o pessoal entender, essa parte tinha ficado no Banco do Brasil e Minha Casa Minha Vida tinha ficado na Caixa Econômica. Então, agora, ambos vão fazer. Então, isso é interessante observar, porque se esses programas tivessem perdido a raiz, o vínculo com a origem, nós estamos no mês 4, não haveria condições de criar um financiamento no 4º mês de novo governo, né? Porque tudo teria que ser repensado, rediscutido, e isso significa que aquela coisa estava ali branda, em stand-by, mas que existia, mas não podia fazer propaganda. Se a pessoa fosse lá perguntar, alguém ia dizer, não, tem sim, fala com aquele gerente ali. Mas não tinha propaganda, a gente não viu propaganda como teve lá no lançamento do decreto em 2015, se não me engano, 2013 ou 2015. Né? Então, esse momento nosso até de sentir, né, a diferença econômica, como faz diferença o poder econômico na qualidade de vida das pessoas, né? Porque uma pessoa que tem condições, por exemplo, como Tiago, vou usar você de exemplo, de usar uma cadeira de rodas motorizada, né? Com bateria e tal, não sei o quê, elétrica, não é isso, Tiago? Tiago? Microfone? Bem,
é muito diferente de quem tem uma cadeira de rodas na mão, né? Uma cadeira que vai rodar na mão da pessoa e machucar a mão inteira, enfim, faz muita diferença. Nas nossas comunidades, Professor, o Tiago voltou, acho que ele tinha caído. Ah, Você tá. pode repetir? Repete para mim, porque eu acabei esquecendo o que eu falei com ele. Tiago, a sua tecnologia, a sua cadeira motorizada. Ah, é. Né? A cadeira motorizada ela é elétrica, ela é bateria, mas ela é elétrica? Tiago, seu microfone está fechado. Então, na verdade, Cristina, qualquer cadeira motorizada é elétrica. Tá. Porque utiliza a eletricidade. Só de curiosidade, quanto custa essa cadeira? A nova custa 11. Tá. 11. Eu pensava que era mais cara. Não. Existem algumas que são 18. Tá. 20. Mas a minha, eu gosto da marca nacional. Pois é, mas de qualquer forma é um preço que não é acessível à população das comunidades. Né? Nas comunidades, as pessoas carregam os filhos no ombro, né? Porque é impossível carregar a cadeira de rodas no chão esburacado das comunidades, como não é possível andar em cadeira de rodas em calçado esburacado. Igual a minha mãe carregou eu até os 9, 10. Mas eu tive uma aluna que era estudante lá da física, que você deve se lembrar dela, que ela tinha um filho deficiente adulto, e ela descia com ele dali do Morro do Estado, deixava ele no Henrique Lages, depois ela ia buscar ele no Henrique Lages para subir o Morro do Estado, e ela passava o dia lá na UF, no Instituto de Física da UF. Não sei se você lembra dela, não me lembro o nome dela, mas eu me lembro dela perfeitamente bem, porque ela um dia levou ele para minha aula. Eles não tiveram aula e ela levou ele para minha aula. E era assim, ela levava ele num ombro e no outro braço ela carregava a cadeira de rodas dele fechada. É a vida, né? Mas se a gente vai pensando alternativas, como a gente pode melhorar a qualidade de vida, né, das pessoas, a gente pode, com a tecnologia, criar recursos e com a maior quantidade, baratear o custo, exatamente para que a maior parte da população tenha acesso. Então, eu quero mostrar para vocês, não sei se vocês viram o que é essa Innovation Academy, é uma plataforma de streaming. Ela oferece cursos online, trilhas completas, conteúdos gratuitos. Ela já funciona de acordo com a BNCC, gente. Para formar professor e para receber aluno de qualquer nível de ensino para aprender o que eles têm para ensinar. Cabe criticar? Cabe criticar porque tudo cabe crítica. Mas os caras descobriram uma coisa que é uma demanda da sociedade, é um nicho vazio no Brasil, e eles criaram uma plataforma para desenvolvimento de habilidades de programação, desenvolvimento de aplicativos, além de conteúdos programáticos, soft skills e
e gestão. Conteúdos gratuitos, até cursos exclusivos mais aprofundados, tipo mão na massa. Gente, o cara que pensou esse troço, ele está anos-luz na nossa frente. Mas ele conseguir colocar isso na rua é que é o eureka da história. Porque durante a pandemia, a carência fez todo mundo imaginar o que era possível, uma coisa possível, ideal, necessária, mas fazer e disponibilizar é que é o diferencial do momento que a gente vive. Essa plataforma de aprendizagem, ela traz, no formato TV Streaming, a autonomia, praticidade aos alunos que podem ver e rever os cursos quantas vezes acharem necessário. Cursos Pocket de HTML, CSS, JavaScript, prototipação, o X, o Y, metodologias ágeis. E aí a gente pensa assim, os caras estão quebrando a cabeça para estudar isso há anos, desde a década de 70, vou colocar como referência a década de 70. Eu comecei a estudar psicologia em 1976, na PUC. Várias disciplinas que eu tinha, depois do horário das 10 horas da manhã, eu entrava na sala e a turma que saiu da sala era uma turma da engenharia. E a turma da engenharia aprendia programação naquela sala. Então, a gente sempre via, porque o professor não apagava o quadro, então a gente sempre via o conteúdo que eles estavam estudando, né? E a gente, psicólogo, não entendia nada, porque aquilo ali... Até o dia que, na pós-graduação, eu fui estudar programação, num curso de informática aplicada à educação. Vi que não era minha praia, vi que aquilo não era um talento que eu tivesse, porque a dislexia afetava a minha capacidade de programação. Recentemente, antes da pandemia, claro, eu tive uma experiência no Congresso de Informática na Educação com o professor Sérgio Crespo, e mais uma vez eu confirmei, nossa, essa praia de programação, isso não é comigo. Pensamento computacional, nossa, isso não... Eu entendo, mas isso não é para eu fazer. Alguém tem que fazer isso para mim, porque eu não tenho competência para fazer isso. Mas eu entendo perfeitamente o que é cada uma dessas alternativas e como cada uma vem fazer da sua contribuição na sociedade. Então, eu fico imaginando, né? O cara, quando viu falar em prototipação a primeira vez, quanto tempo ele ficou pensando em organizar o curso? Esses caras já juntaram tudo em cursos pocket. Imagina, HTML hoje é um curso pocket. Já é uma outra concepção, já desmistificou, já tirou o segredo, já desfez o mistério. Não é mais conhecimento para alguns, é conhecimento que muita gente precisa ter para que a tecnologia funcione, para que a sociedade aconteça. Senão, a gente não vai acompanhar o que está acontecendo no hemisfério norte. Se a gente não acordar para o que está acontecendo no hemisfério norte, embora no hemisfério norte estejam acontecendo muitas guerras e um risco de explosão de uma bomba nuclear, mas esse conhecimento está no hemisfério norte, não está no hemisfério sul. Então, se a gente não entender como é que esse hemisfério norte está funcionando do ponto de vista tecnológico, a gente vai ficar aqui pensando o quê? Fazendo o quê? A gente tem coisa para fazer, a gente tem coisa para aprender. No Rio de Janeiro, a gente não tem plantação
área agrícola. No Rio de Janeiro, a gente tem que ter outro tipo de função, de conhecimento, de aprendizagem. A gente precisa empoderar os alunos do Rio de Janeiro de competências que vão alimentar a vida no campo também, a vida no agronegócio. Mas a gente precisa, aqui na cidade, estar em sintonia com o que a gente está vendo que a tecnologia traz para a gente. Tecnologia não é inventada no Brasil. Os equipamentos não são produzidos no Brasil. E aí eles chegam aqui com plataformas que a gente precisa dominar rapidamente, e rapidamente tem alguém já colocando um recurso criado no Brasil, um aplicativo criado no Brasil, e a gente sabe que tem competência para fazer, mas esse veio crítico da educação brasileira retarda a nossa aproximação no acesso a esse conhecimento tecnológico. Aí, para quem busca uma especialização, experiência de aprendizado completa e avançada, as trilhas, e aí o povo tem uma resistência imensa ao novo ensino médio, porque ele prevê a elaboração de trilhas, e aí o pessoal diz que vai ser desvantajoso para quem é da escola pública, que o pessoal da escola particular vai ter caminhos a percorrer diferentes, que... Ué, não estou dizendo que isso seja moralmente certo, mas não é isso que acontece até hoje? É o que acontece até hoje. Porque lá na escola pública as crianças não são alfabetizadas, e na escola particular são. Então a gente pode falar, é mão levantada? Pode falar. Sou eu, professora Ana Paula. Esse ano meu filho foi para o primeiro ano, né? E eu fiquei impressionada porque... Primeiro ano de quê? Do ensino médio? Do ensino médio. Ah. Aí eu fui comprar o material, né? Todas as mães conversando, e você não compra mais material. Você aluga um notebook, onde tem tudo ali dentro. E ele trouxe aquilo, ele assiste a aula com aquele material. Então a responsabilidade é dele, no final do ano a gente devolve. Né? O que eu compraria de livro, você comprou no que vai ser disponibilizado, ele baixou, aí a gente deu a oportunidade de ele ter um tablet também, aí ele baixa no tablet, né, a paralelo, onde vão ter todos os programas, além do computador, avisando que ele tem que fazer todos os dias uma agenda. Falta o exercício tal, prazo. Eu fiquei assim, tão impressionada, porque... até o 9º ano era livro, mudou. Copia do quadro. Acabou. Aí eu abri o computador com ele para estudar, porque ele mesmo, ele só usava o computador para jogo. Né? Aí eu falei, não, vamos usar. Abre ele, abre. Aí eu falei, abre o tablet, abre o caderno. Uma doideira. Até eu. Mas depois eu fui vendo que é muito legal, porque quando você acaba de estudar, tem uma série de questões de concurso, questões de prova. Então, assim, é muito bacana, sabe? Agora, lembra do estudar do seu tempo. Nossa! É completamente diferente, né? É uma surra, olha só de olhar aquilo. É isso. Então, a maneira como a gente aprende hoje via tecnologia é outra maneira. As áreas do cérebro que estão envolvidas é outra dinâmica, não são outras áreas propriamente dito, é a dinâmica que é diferente. A estimulação tecnológica do cérebro é diferente da estimulação do papel. O papel não irradia. Ei, Tiago, vamos falar disso? O papel não irradia, mas a tela do computador irradia. O papel reflete luz dentro do olho. A tela do computador irradia dentro do olho. Por que a gente fica excitado? Quando a gente fica no computador até altas horas e deita na cama e o olho fica vibrando. Né? E aí a gente quer dormir e não consegue dormir. E aí a gente está com a cabeça
Oh, eu tenho que dormir, porque amanhã eu tenho que acordar cedo. Mas não consegue, porque a luz do computador está dentro do olho, é dia dentro do teu olho. Vocês nunca tiveram essa experiência, não? Sim. Então. Sim. É completamente diferente. E isso faz memória ao contra as telas. É o pessoal adepto, defensor da aprendizagem tradicional. O livro é uma tecnologia social, mas tem que ser no livro, não pode ser no tablet. Professora, eu vou ficar te devendo. Tá, tudo bem. Olhar, não. Depois me manda no WhatsApp, que é que eu acho, e te informo. E aí você passa para a turma. Eu vou botar pelo aqui seguinte, no chat. Pelo seguinte, as informações que vêm através de livros, vocês têm que tomar muito cuidado, porque quando a gente faz pesquisa de doutorado e pesquisa científica no doutorado, a CAPES ela condiciona a gente a usar literatura de 5 anos para atestar a atualidade do assunto. Aí a gente pega os autores originais, porque quando a gente pesquisa aprendizagem, a gente vai usar Vygotsky, Piaget, a gente vai usar outros autores, e quem faz doutorado não deve ler interlocutores, deve ler os textos originais. E aí a gente vai cair lá em 1929, 1936, e aí os anos históricos eles ganham importância porque eles são os autores originais que fundamentam os nossos estudos. E esses autores são difíceis de serem juntados com os novos, o Gardner e outros mais recentes, porque a gente precisa ter coerência no que a gente está trabalhando. Se a gente vai usar o Howard Gardner, a gente tem que ver quais são os autores que fundamentam a teoria dele, que é para os autores que fundamentam a teoria dele, porque senão a gente vai juntar água com azeite e isso não se junta. Pelo menos por enquanto a gente não junta água com azeite. No futuro, quem sabe? Mas uma das audácias maiores que houve no Brasil, fora do Brasil, ninguém faz isso, no Brasil, é juntar Piaget e Vygotsky, porque são coisas que não se juntam. São teorias antagônicas, mas interessou a um sujeito lá ganhar dinheiro vendendo livro para dialogar com quem gostava do Vygotsky, quem gostava do Piaget, e ele juntou Piaget e Vygotsky. Só que essa teoria não funciona. A gente tem mais do que prova no funcionamento da escola que você, na secretaria, é piagetiano para classificar as crianças e na sala de aula você diz que é vygotskiano. Aí tem uma criança precoce que começou a ler com 3 anos de idade, chegou na educação infantil já lendo. E aí não pode fazer nada, porque a secretaria piagetiana não permite aceleração de estudos, mas a LDB permite. E o nível de desenvolvimento real dessa criança vai anos-luz à frente do nível de desenvolvimento real dos pares de idade dela, que não falam, enquanto ela já fala, lê e escreve mais de um idioma. Então, isso é um problema muito sério. Quem faz doutorado tem que saber essas coisas, tem que administrar bem essas coisas. Eu tenho uma aluna que foi minha orientanda e no dia da qualificação dela, um membro da banca disse para ela: você tem que tirar tudo que diz respeito a Vygotsky da sua tese, porque a sua tese não dialoga com Vygotsky. E ela teve que tirar, gente. Era a banca dizendo para ela: tem que tirar, não dialoga. O que você está pesquisando não tem nada a ver com Vygotsky. Então, isso é de uma responsabilidade extremamente grande quando você está fazendo pesquisa científica na área das ciências humanas. Bom, voltando para cá, o que eu quero conversar com vocês sobre... Oi, pode falar. É muito rápido, porque você falou sobre essa questão
de que Piaget e Vygotsky não se mistura, mas naturalmente, né, ao longo de vendo algumas publicações, é notório perceber que muitos trabalhos colocam, né, os dois, principalmente a base do construtivismo, né, colocando os dois como construtivista. Então, como essa relação, a base do construtivismo, né, se constrói, se relaciona diretamente entre esses dois autores? Então, o problema é que essa palavra nenhum dos dois usou. E aí, assim, quando a gente começa a trabalhar com o pessoal sócio-histórico, a gente tem que pensar quais são os conceitos com os quais eles trabalham. E o Vygotsky não trabalhou com esse conceito de construtivismo. Isso é uma categorização criada na segunda metade do século XX, depois dos anos 80, depois que a Emília Ferreiro chegou aqui. Porque foi junto. A Emília Ferreiro chegou aqui, logo depois o Vygotsky entrou. Primeiro entrou a Emília Ferreiro. Ela veio pessoalmente fazer palestra aqui no Rio, na UERJ. Lotou auditório, todo mundo sim, em pé, batendo palmas, assoviando, todo mundo enlouquecido. Ela dizendo que escrever MCão era macarrão e estava tudo certo. Ninguém entra no Enem escrevendo MCão macarrão, não entra. Mas naquela época batia-se palmas para isso. E logo depois, o grupo, que era o grupo que vinha, né, vamos dizer assim, das furnas do comunismo reprimido com a anistia, eles voltaram trazendo os autores soviéticos, basicamente os autores de base soviética e os autores marxistas e jovem marxistas, porque também tem essa divisão na leitura marxista. Marxista e jovem marxista, velho marxismo e jovem marxismo, são duas divisões. Eu estudei isso tudo no meu doutoramento, eu não conhecia nada disso antes do meu doutoramento. E eu fui conhecer isso lá e eu disse, gente, que coisa, que psicóloga que eu sou. Mas como eu não aderi a nenhum dos dois autores, por conta da minha formação em psicologia escolar, que percorre outros caminhos, não me fez falta, mas me deu conhecimento para isso. Então, a Emília Ferreiro foi quem trouxe esse conceito de construtivismo. O doutoramento é uma indústria, é necessário criar formas de defender ideias. E aí alguém inventou a expressão socioconstrutivismo para dizer dos marxistas e o construtivismo dos pós-Emília Ferreiro associando ao Piaget, né? Dizendo que o processo é de construção. No Vygotsky não é de construção, não. O processo é de mediação. E o processo de mediação não é de construção. O processo de mediação é um processo de modelo. O mediador ele faz um modelo para que a criança siga o modelo. E no Vygotsky não leva o erro para casa. O erro ele é resolvido na sala de aula. Então, isso pode dar uma impressão de construtivismo, mas não é, porque o conteúdo ele é preservado na linha vygotskiana, no nível de desenvolvimento real. Não se admite no nível de desenvolvimento real o analfabetismo funcional. Ele foi produzido, veio lá da Emília Ferreiro, e se misturou com o pensamento que veio do Vygotsky e os outros autores, né? Mas são conceitos completamente diferentes. Vocês teriam que estar estudando filosofia da educação com esses autores ligados à escola de Frankfurt, ligados ao pensamento marxista propriamente dito, Althusser, embora o Althusser nunca tenha lido Marx na origem, sempre foi interlocutor. Vocês teriam que ler autores que trazem, né,
a discussão do pensamento marxista para a educação, para vocês poderem entender essa diferença. Os americanos entenderam essa diferença. Os americanos não adotaram nenhum dos dois autores. Eles falam dos dois autores, mas eles não adotam. Eles são cognitivistas e o cognitivismo tem origem no behaviorismo. O método ABA para os autistas tem origem no behaviorismo. O método TEACH para os autistas tem origem no behaviorismo. Não tem origem nem no marxismo, nem no piagetiano, no Piaget, não tem origem no Vygotsky, não tem, é origem no behaviorismo. E a França continua tratando autista pela psicanálise, porque a França não fez a mudança de paradigma. E vieram aqui os psicanalistas franceses na UF, no Hospital Antônio Pedro, na Faculdade de Educação da UF, fazer conferências, foi antes da pandemia, fazer conferência no contexto do autismo. E foi um mal-estar terrível, 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 porque eles falam da mãe geladeira no maior conforto, sem nenhum constrangimento. É isso mesmo que eles pensam. O referencial teórico deles é esse. O autismo é decorrente da mãe que não tem o afeto para dar. E a neuropsicologia, que está entrando na França, é uma neuropsicologia crítica. É uma neuropsicologia que não se apropria dos conhecimentos que a gente tem com a tecnologia. Porque, por exemplo, quando a gente faz a análise hoje do VISC pela neuropsicologia, a gente utiliza todo o conhecimento tecnológico para interpretar os resultados. Porque atenção, processamento, organização são conceitos que hoje vêm da tecnologia. E estão lá no VISC, que é um teste de inteligência de perguntas escolares. O que é isso? O que é aquilo? Qual o nome disso? Qual o nome daquilo? Qual a capital daqui? Qual a capital dali? São essas as perguntas. Como é que monta o corpo humano? Como é que faz esses cálculos? Isso é o teste de inteligência até hoje. Até hoje, conhecimento escolar. Só que nós perdemos capital cultural de escola, de conhecimento escolar. A gente não sabe mais nada sobre a história do Brasil, marcos da história do Brasil, mas a gente sabe a crítica. A gente faz a crítica sem conhecer o assunto. Todos nós fazemos crítica de qualquer coisa. Eu quero andar aqui porque eu quero falar um negócio para vocês grave. Posso ir? Chatbot. O que é o chatbot? É um chat para gerenciamento de curso, por exemplo. E aí a gente tem um modelo pronto, que nem o Simpla. Só que o Simpla, ele é, como o próprio nome diz, né? Ele é simples na sua execução. Você vai lá, contrata, sai tudo. Você dá o curso, você recebe o dinheiro, você dá o diploma, você faz tudo no Simpla, sem as gavetinhas do chatbot. Mas o chatbot ele é mais recente e aí ele vai dando a vocês o caminho das pedras para quem não tem as caixinhas organizadas na cabeça. Eu não sei se uma pessoa com TDAH funciona bem no Simpla. Aqui é mais fácil para uma pessoa com TDAH funcionar, porque ela tem as caixinhas para lembrar ela do que ela tem que fazer. E o que eu queria trazer para vocês, porque eu fui convidada para essa palestra aqui, porque eu provoquei o Tiago, ou o Tiago me provocou com essa história do ChatGPT. Aí disse, então vai lá falar sobre isso para a gente. Eu disse, então tá, então vou lá falar do ChatGPT para vocês, mas nesse contexto aí da ciência, tecnologia e inclusão. E aí o ChatGPT é
essa dor de cabeça entre os professores da pós-graduação brasileira, porque estão em pânico de receber tese de doutorado, dissertação de mestrado, elaborada pelo ChatGPT. Já tem um outro chat que dá até as referências bibliográficas. O ChatGPT não dá as referências bibliográficas, ele só dá as respostas, os textos prontos e não dá as referências. O novo chat, ele já dá as referências bibliográficas e aí é muito interessante. E aí, para fazer o teste, né? Bom, vocês não me conhecem muito porque eu não divulgo a minha vida privada, né? Mas nas redes sociais, eventualmente alguém até conhece algum filho meu de rede social, mas não comigo, porque eu não coloco foto de ninguém nas redes sociais. Mas eu tenho um filho que é cientista e está sempre fazendo, é pesquisador, está sempre fazendo relatório e está pesquisando o ChatGPT, né? E aí, semana passada, por causa dessa palestra de hoje, eu pedi a ele, vem cá, me mostra aqui como é que é e tal. Aí ele foi e falou assim, eu estou fazendo um relatório, eu vou ali, peraí. Aí ele foi lá fazer o relatório, aí volta ele, gente, mas assim, tipo, 10 minutos depois, ele voltou. Ele disse, mãe, olha, eu peguei o assunto e joguei no ChatGPT. Coloquei 5 formas diferentes, ele me deu 5 alternativas diferentes. Tudo assim, senso comum, lugar comum. Mas dos 5 relatórios, tem uma frase que eu vou usar. A frase é muito boa, mãe. Eu vou usar. Eu disse, olha, pesquisa primeiro se ela não é plágio de alguém. Porque vai que ela é plágio de alguém. Aí a gente descobriu que o ChatGPT ele não plagia. Ele organiza as palavras exatamente com esse controle de plágio. O que pode acontecer é de alguém entregar um trabalho acadêmico e esse trabalho acadêmico no antiplágio, quando passar no antiplágio, o próprio antiplágio, aí ele descobre que está no ChatGPT aquela redação, aquela organização textual. Né? Mas a ideia, como o próprio chat fala, é para ajudar nos e-mails, para ajudar nos trabalhos do dia a dia, gente. Não é para trazer para a academia. Academia é lugar de produção do conhecimento. Né? O lugar de produção do conhecimento é o lugar onde você tem que ser original, onde você é o dono da ideia, onde você está pensando alguma coisa que ninguém pensou. A gente, quando faz ciência, a gente tem que ter essa preocupação, né? Principalmente no doutorado. Ninguém pensou nisso. Eu sou dona dessa ideia. Essa ideia é minha. Ninguém pensou isso antes de mim. Por isso que a tese é uma ideia, é uma frase, não é aquele texto, não é aquela brochura. É um conjunto argumentativo de ideias que contraria o pensamento instituído anteriormente ou que corrobora o pensamento instituído anteriormente. Quem trabalha em grupo de pesquisa de bancada na área das ciências químicas, bioquímicas, físicas, tem uma tendência a continuar a pesquisa, porque os dados eles vão se acumulando. Um dia alguém refuta tudo aquilo, mas é um dia. Aquela geração ela vai trabalhar em cima daquele assunto durante muito tempo. Nas ciências humanas, a gente tem muito copia e cola, né? A gente tem pouca originalidade para pensar o ser humano, porque a gente fica na caixinha, né? Sócio-histórico, humanista, não sei o quê, e aí meio que vai repetindo ali os clichês. Mas
ciência não é isso. Ciência é realmente a gente trazer uma contribuição, alguma coisa que ajude a pensar a qualidade de vida melhor para as pessoas. Que é esse o foco da sociedade 5.0, né? Ciência 5.0 e diversidade, para a resolução dos problemas sociais, para buscar o bem-estar humano. Isso foi um projeto do governo japonês. Como STEM, S-T-E-A-M, STEM, foi uma invenção do Barack Obama. O Barack Obama queria escolas com mão na massa, e ele inventou lá o STEM. Aqui, a sociedade 5.0, ela está baseada na tecnologia, então ela vem lá do governo japonês, que está tentando fazer a integração de tudo. Como assim? A educação, as ciências, a indústria 5.0, tendo o ser humano no centro da inovação, transformação tecnológica, para constituir a sociedade 5.0. Como é que a gente vai fazer ciências e inclusão sem tecnologia no século XXI? Se a indústria 5.0 ela é fragmentada, porque na Alemanha eles têm uma expertise que no Brasil não tem, por causa da mão de obra barata. Então, lá na Alemanha, a indústria está com uma programação linkada na indústria brasileira para que aquilo que pode ser feito com a mão de obra mais barata seja feita no Brasil e seja exportado para a Alemanha. Em qualquer área, na área das máquinas, na área dos carros, em qualquer área. Esse processo era o processo que a gente esperava que acontecesse na integração das ciências, tecnologias e inovação. A pandemia quebrou isso no Brasil, a pandemia atrasou o Brasil no avanço científico-tecnológico, não só a pandemia, mas o governo, né, que esteve presente durante a pandemia, atrasou o Brasil em termos de avanço científico-tecnológico. A gente está longe dessa educação 5.0, 4.0, da indústria, da sociedade 5.0 e das ciências e da indústria 5.0. A gente está muito longe disso. Nós vamos ser consumidores e, se não for o Shopee baratear o custo dos produtos, porque a Shopee disse que vai criar a indústria aqui no Brasil, a gente vai ter que pagar muito caro por tudo, pela realidade aumentada, pelos equipamentos, pela segurança. Gente, vocês pagam Gmail? Eu pago memória do Gmail, é uma fortuna. No outro dia, meu marido brigou comigo. Quem quer isso aqui? É a minha memória do Gmail, não apaga não. Mas tem que pagar, porque se não pagar, eu não tenho memória para as minhas lives no Gmail. Porque na UF, eu faço pelo IDUF, mas na Fiocruz eu tenho que fazer pelo Gmail. E aí eu tenho que pagar, eu tenho que ter memória lá na nuvem para fazer. E não tem bolsa de iniciação científica, bolsa de pesquisa CNPq, bolsa FAPER, não tem bolsa que pague isso, gente. O dinheiro vai nisso, vai na publicação, vai nisso. O dinheiro vai nisso, não sobra para outro tipo de projeto. Então, a gente está no momento que a gente precisa colocar o pé no chão, pensar bem com que orientador vocês estão trabalhando, se é um orientador radical que abomina a tecnologia, e aí o livro que a colega trouxe é perfeito, porque ele abomina a tecnologia, mas se ele é um defensor da tecnologia, você tem que buscar literatura recente de defesa da tecnologia, porque a gente precisa pensar este curso aqui. É possível estar nesse curso, Ciência, Tecnologia e Inclusão, crítico da tecnologia, da ciência e da inclusão. É possível isso. É um pouco esquizofrênico, sabe? No jeito de Lu de falar, a Ana Paula sabe disso, é meio esquizofrênico. Mas é possível, né? Tem gente ganhando dinheiro, escrevendo livro, orientando tese com base nisso, né? Fazendo a crítica da tecnologia que consome para assistir streaming, para assistir Netflix, para viajar,
Enfim, deixa quieto. E aí a gente encerra, né, pensando, se a gente não tiver inteligência artificial para fazer mais do que isso, porque a tecnologia, a inteligência artificial vai fazer esse braço mecânico mexer porque a criatura não tem terminação nervosa para mexer. Então, ele vai ter conectores ligados ao cérebro, vinculados ao braço mecânico, e quando ele disser levanta o braço vai levantar. Isto é inteligência artificial. Tem um chip que foi criado, já ouviram falar? Para ajudar os cegos a andarem sem bengala. Esse chip é colocado no tênis e ele tem um comando, ele tem uma programação e ele informa a pessoa cega para a direção que a pessoa cega deve caminhar. Já se fez testagem com o chip no nervo óptico para as pessoas cegas voltarem a enxergar. E, ao invés da gente ficar pensando em novas tecnologias para o aborto, novas tecnologias para não deixar vestígio no feminicídio, novas tecnologias para explodir qualquer inimigo no planeta, a gente deveria estar pensando em tecnologia para sentar e fazer as pessoas funcionarem com dignidade. Não são as pessoas com síndrome de Down que produzem esta tecnologia, este conhecimento. São as pessoas superdotadas, as pessoas com altas habilidades, as pessoas que têm absolutamente inteligência superior. São os responsáveis que estão sentados entre a cadeira e o computador. Eu escrevi um algoritmo para explicar isso para vocês, mas eu vou passar primeiro para o Tiago, porque certamente a gente vai escrever um artigo sobre esse algoritmo que eu escrevi, para a gente poder acabar com essa história de que inteligência artificial é coisa popular. Não é não. Inteligência artificial tem que ter moral elevada, tem que amar o próximo, tem que ser responsável, tem que ter empatia, tem que ter inteligência superior e tem que ser capaz de querer deixar um legado para a humanidade, para a sociedade, que todos possam se beneficiar da sua invenção. Ok? Cadê o Tiago? Desistiu de mim? Muito bom. Eu não tinha visto você, Jaqueline. Beijinho. Muito bom, meu. Tá bom. Obrigado. Obrigada a você pela oportunidade. Deixa eu só dar uma olhada no pessoal presente aqui, porque... Eu acho que a sua contribuição vai de encontro com essa nova realidade em que não tem como pensar o ser humano sem tecnologia. Impossível. Eu acho que nos tempos atuais não é mais possível pensar o ser humano sem tecnologia e sem tecnologia cada vez mais refinada. Porque a gente, por exemplo, desde que foi criada a ressonância magnética, a chapa da ressonância magnética é a mesma imagem de quando foi criada. A máquina mudou. A gente não precisa mais, para fazer ressonância magnética do pé, enfiar o corpo todo dentro da máquina. Já existem máquinas portáteis que fazem só o pé.
mas a imagem é a mesma. A gente não consegue ver a imagem do cérebro em funcionamento em tempo real. Os neurotransmissores em curso, uma convulsão acontecendo no ato, no momento. Então, a gente vê umas reportagens e tal, né? É tudo design, é tudo ilustração gráfica, porque não tem o registro. Tem uma reportagem belíssima sobre o ponto de Deus no cérebro, aí aparece lá o pontinho e tal, não sei o quê, mas aquilo ali é ilustração artística, porque não tem tecnologia para mostrar que na glândula pineal, na hora que a gente ora, muda as condições dos neurotransmissores ali daquela região. O ponto de Deus é onde está lá a glândula pineal, que foi descoberta, né, pelo Descartes, num tempo que não tinha como visualizar o cérebro, mas o Descartes teve essa intuição, como Einstein teve a intuição da fórmula lá da teoria da relatividade. E tudo está aí, né? O professor Sérgio de Oliveira Pereira está lá na USP, em São Paulo, estudando a glândula pineal e as consequências da glândula pineal para a nossa vida, em estudos seríssimos, com a tecnologia rudimentar que a gente tem. Esse vídeo foi muito bom, né? Muito legal. Então, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal para receber outros vídeos. Obrigado, um abraço.